galera, eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os romances mais famosos cancelados pela internet nos últimos anos. Às vezes a gente sempre fala sobre romances cancelados, sobre autores cancelados, sobre histórias canceladas. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês não só alguns livros cancelados, mas os motivos pelos quais eles foram cancelados, para gerar um diálogo e a gente conversar muito além desse cancelamento, entender que mesmo os nossos livros favoritos são passíveis de críticas e que faz parte de um leitor com senso crítico aprender a olhar para um livro de uma forma emocional e falar, nossa, esse livro mudou minha vida, ele gerou várias emoções, mas também de uma maneira racional e entender que mesmo um livro que mexeu com você, ele pode sim ter algumas problemáticas que devem ser conversadas. Vamos começar com ele, o mais famoso, um dos livros que está sendo adaptado para o momento e que é uma das adaptações literárias mais aguardadas de 2024. É Assim que Acaba. É Assim que Acaba e a própria Colleen Hoover como um todo já foi cancelada várias vezes. Tem várias problemáticas ao redor da autora, porque vira e mexe ela parece usar os temas sensíveis das suas histórias para criar produtos e parcerias com marcas nem sempre relacionadas a livros só para ganhar dinheiro. Sem contar que muitas pessoas questionam o fato de que os livros dela nunca trazem representatividade. Mas eu acho que o ponto principal de É Assim que Acaba é o final desse livro e toda uma romantização que é questionada aqui a partir do assunto mais importante dessa história, que é a violência doméstica. Para muita gente, um livro que fala sobre um assunto tão sério, tão importante, ter um foco tão grande no romance, acaba tirando a relevância de conversarmos e debatermos sobre relacionamentos abusivos. Eu entendo toda a problemática e entendo sim que muitas vezes esse livro foca muito mais no romance do que deveria, mas não vou mentir para vocês de que esse é um livro que ele foi muito importante para mim, porque quando eu li ele anos atrás, eu nunca tinha lido uma história que falasse sobre violência doméstica da forma como a gente encontrou aqui em É Assim que Acaba. Foi a primeira vez que eu entendi muitas coisas do meu passado, da minha família, me colocando na posição de como é você se apaixonar por alguém que te machuca e como é você sempre acreditar que essa pessoa vai melhorar, como é você estar do outro lado. Porque é muito fácil a gente julgar uma mulher que está dentro de um relacionamento violento. E eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já fizeram isso. Mas É Assim que Acaba trouxe esse outro olhar pra mim. Ele trouxe um olhar de entender como é você se apaixonar por uma pessoa e depois descobrir que ela não é o príncipe encantado que você esperava. Acho que foi um livro também que fez eu ver a minha mãe com outros olhos. Então, pra mim, é um livro muito potente e eu acho que ele foi muito revolucionário porque ele me transformou. Ele fez eu ver muitas coisas da minha história com outros olhos. Só que hoje, tantos anos depois da sua publicação, eu consigo ver sim que existem problemáticas ali e assuntos que deveriam e poderiam ter sido abordados de outras formas. Por isso que eu falo, tem que entender o lado emocional que nos conecta com cada história, mas também o racional. Outro livro cancelado, Mil Beijos de Garoto. Aqui a gente tem dois pontos que geram cancelamento e talvez isso pode ser um spoiler se você ainda não leu essa história. O primeiro deles é que logo no começo, quando os personagens se conhecem, eles ainda são crianças e acontece um beijo. Para muitos, isso foi muito irresponsável da autora, principalmente a maneira como ela abordou. Outro aspecto é que a gente tem aqui um relacionamento nocivo sendo trabalhado, de uma dependência gigantesca. Eles são personagens muito jovens, mas que ao mesmo tempo parecem muito mais velhos por causa de certa maturidade e escolhas que eles fazem, mas em contrapartida, levando em consideração todo o plot que é trabalhado aqui, tem uma dependência tóxica, tá ali nas entrelinhas e que a gente demora pra perceber. Eu mesma, a primeira vez que eu li esse livro, gente, eu achei lindo, eu achei belíssimo, eu achei uma releitura de Romeu e Julieta. Mas se a gente for parar pra pensar, Romeu e Julieta, minha gente, também é nocivo. Também é um relacionamento de dependência completamente problemático. O cancelamento de Mil Beijos de Garoto também tem algumas relações com a própria autora, alguns posicionamentos da autora. A autora de Mil Beijos de Garoto, ela já foi cancelada outras vezes, principalmente lá fora, mas por causa de outras séries dela. A gente encontra nos livros da autora temáticas que são difíceis, que tiram o leitor da sua zona de conforto, e ela brinca muito ali com o politicamente incorreto. Então também é um livro e é uma autora que faz a gente repensar ali na maneira que nós estamos consumindo
consumindo os livros dela, se é de uma forma racional ou emocional. Jogo do Amor e Ódio. Esse livro, gente, é muito complicado, porque esse livro me deu vários gatilhos. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu tenho aqui problemas com autoimagem, com o corpo, com a forma como eu me enxergo, com o peso em si, algo que eu venho cuidando nos últimos anos, principalmente pós-maternidade. E eu lembro que quando eu li esse livro, a forma como a protagonista falava do seu chefe e como ela associava o caráter do chefe ao fato dele ser um homem gordo, isso me deixou extremamente incomodada. Alguém ser gordo é uma característica. Ser gordo, ser magro. Gordo não é sinônimo para uma pessoa ruim. E aqui a protagonista usa disso. E é muito incômodo. É impossível você que já tenha tido algum gatilho relacionado ao seu corpo, à comida, a peso, não se sentir extremamente incomodado com aquilo. Só que é aquele ponto, né? Eu vi tudo isso nesse livro porque foi algo que tocou em uma dor minha. Mas muitas vezes a gente lê certos livros e a gente não repara esses elementos gordofóbicos ou preconceituosos ou tóxicos porque não machuca em uma dor nossa. E o livro, gente, ele serve também para criar empatia. Então, mesmo que a gente tenha lido esse livro e não tenha visto dessa mesma forma, é sempre bom voltar para essa leitura e relembrar: ah, quando eu li, eu amei, quando eu li, me fez muito bem. Mas olha, nos próximos livros da autora, nos próximos livros de romance que eu vou ler, eu vou estar mais atenta a esses aspectos. Não é porque não dói em mim que eu simplesmente vou ignorar o fato de que existem frases gordofóbicas e preconceituosas nesse livro. E em muitos outros. Eu lembro que quando algumas pessoas começaram a falar sobre as problemáticas de Jogo e Amor e Ódio, outros romances que também são gordofóbicos começaram a ser expostos. E muitos desses romances eu tinha lido e amado e eu não lembrava de nenhuma frase. Por quê? Na época não doeu em mim. Então, o que não dói em nós, a gente geralmente tende ali a ignorar. Por isso é sempre importante entender, gente, que esses movimentos de cancelamento, antes de qualquer coisa, são movimentos que querem promover um diálogo, pelo menos na maioria das vezes. Então, esse diálogo de cancelar um livro como O Jogo do Amor e Ódio não é para dizer que esse é um livro ruim, que ele não é um romance gostoso, que ele não tem os seus lados positivos, mas é para atentar o leitor que, olha, muitos romances são gordofóbicos, trazem frases gordofóbicas e a gente nem vê, porque não dói em nós. Outro livro que tem isso é Imperfeitos. E quando eu li Imperfeitos, eu não vi isso, gente. Eu não percebi essas frases. Eu não vi esses indícios. E confesso que depois que eu li, eu gostei tanto do livro. Eu fui pesquisar mais sobre ele, acabei vendo esses comentários, esses vídeos de crítica falando sobre a história e eu me senti muito mal, porque como algo assim passou batido? Como eu simplesmente não vi a maneira como o protagonista fala do corpo da mocinha, como ele faz com que ela se sinta mal pelo que ela tá comendo, pelo que ela tá vestindo, como ele faz constantemente que ela se sinta inadequada. Se eu várias vezes já tive nessa mesma posição. Então vocês têm noção, gente, como às vezes as coisas estão tão ali nas entrelinhas que realmente passa aos olhos do leitor. E mais do que sobre a gordofobia velada em Imperfeitos, Imperfeitos também traz uma problemática complexa porque ele tira o crédito da voz de uma mulher. Quantas e quantas vezes na vida real nós mulheres, quando vamos contar alguma coisa que aconteceu com a gente, uma violência, uma injustiça, algo que é muito típico do dia a dia da mulher, e a gente vai falar, as pessoas não acreditam em nós. Quantas vezes as nossas vozes são questionadas, são minimizadas, os nossos problemas como um todo são minimizados. E a protagonista de Imperfeitos passa por isso, e de uma forma que foi muito, muito banalizada. E que isso eu lembro que quando eu li me incomodou. Isso eu lembro que me deu ali um alerta, uma pulguinha. Mas é aquilo, às vezes, gente, essas situações estão tão permeadas nas páginas de um romance que a gente quer ler só pra ficar com o coração quentinho, que a gente não para pra pensar nisso. Só que é importante levantar esses questionamentos pra que na vida real nós também não sejamos omissos como numa leitura. Se uma mulher pedir para que você acredite nela, na versão dos fatos dela, para que ela seja escutada, para que você a ajude a fazer justiça por algo muito forte que ela sofreu, você vai se comportar como todos os outros personagens fazem com a mocinha de Imperfeitos? Na vida real, a gente espera que não. A gente espera que nós sejamos aqueles que vamos escutar, que vamos pegar a mão, que vamos apoiar, que vamos conceder força nos momentos difíceis. Então, sabe, algumas coisas que a gente lê e que a gente fala assim, caramba, eu nem parei para pensar nisso.
Então, de novo, é importante a gente estar conversando sobre isso. Quando vocês leram Imperfeitos, se sentiram incomodados com algum desses elementos? Deixa nos comentários que eu quero saber. O do que eu. Ai, ai, gente, o do que eu, o do que eu, o do que eu. Meu Deus, o que falar dessa história? Eu amo os Bridgertons, vocês sabem disso. Eu tenho uma relação muito, assim, gigantesca com os Bridgertons. Eu acho que o romance de época como todo, a Julia Quinn, mudou muito da minha vida. Porque por muito tempo eu fiquei conhecida como a garota que falava e indicava romance de época quando ninguém mais fazia. E eu acho que isso me ajudou muito a encontrar o meu nicho aqui na internet, encontrar pessoas que, assim como eu, queriam ler romances de época também. E o do que eu foi escrito e publicado nos anos 2000. Nos anos 2000, a gente ainda não tinha um movimento de tanto poder feminino, de tanto autoconhecimento feminino quanto a gente tem hoje. Alguns anos antes de o do que eu ser lançado, por exemplo, eu li um romance de época no qual o mocinho rapta a mocinha, e é um rapto muito feio, tá? Não é um rapto feio como se tivessem raptos que não são feios, mas é que eu já li romance de época em que o rapto é uma coisa mais leve, assim, mas, gente, vocês estão vendo as problemáticas do romance de época? Eu até tenho um vídeo em uma outra rede social que eu falo que às vezes os romances de época parecem os irmãos mais velhos dos romances dark, porque existiam certas temáticas que eram abordadas de uma forma tão assim, sabe, uau, nos romances de época, como se fosse tão normal que eu fico em choque quando eu lembro que eu li aquilo em um romance de época. Como, por exemplo, isso do rapto. É um mocinho indígena que rapta uma mulher branca, então tem toda uma problemática aqui dos estereótipos que são colocados, e por muitos e muitos anos esse foi um dos romances mais vendidos dos Estados Unidos. Depois disso, tem um romance que ele simplesmente, o protagonista, ele machuca a mocinha em vários sentidos, e depois eles ficam juntos. Mais uma das autoras mais lidas de romance de época por muitos e muitos anos nos Estados Unidos. E aí vem o do que eu com uma cena de... Gente, o que é a cena da Daphne? A escolha que a Daphne tira do Simon no final de O do que eu, entende? Um personagem que nunca quis ser pai, um personagem que nunca quis ter um filho. Ela simplesmente tirou essa escolha dele. É uma cena completamente problemática, é uma cena de violência, é uma cena muito difícil e que ela tá ali dentro do livro com uma normalidade gigantesca. Quando eu li a primeira vez, gente, eu não senti isso. Eu nem tchum pra isso. Eu achei isso tão normal que, tipo assim, tá bom, entendeu? Eu olho pra trás e tenho vergonha de mim mesma. Porque se você for ver as minhas primeiras resenhas de O do que eu nem comento sobre isso. Eu nem cito, porque na minha cabeça, tipo, gente, olha só. E aí eu precisei do movimento da internet, de trazer à tona isso, pra eu entender que aquilo não estava certo, que aquilo era um tipo gigantesco de abuso. Isso significa que a minha história com os romances de época, com os Bridgertons, com o do que eu, não seja especial, não seja única? Não. Mas que eu entenda que aquele livro, ele traz problemáticas, que aquela cena em específica é uma cena de violência velada. E é uma cena que condiz muito com os romances dos anos 2000. De 1998 a 2000, a gente tem vários romances de época com repetições de relacionamentos tóxicos e violentos que eram normalizados, mas é porque é um reflexo de como eram os casamentos e os relacionamentos amorosos daquela época. E pra mim, isso sempre é um gancho muito valioso do quanto a gente conquistou, de como hoje a gente, como mulher, como pessoas, como indivíduos, a gente consegue falar muito mais abertamente sobre o fato de não é não e sobre o respeito que nós merecemos com os nossos corpos, os nossos sonhos e as nossas escolhas. Princesa de Papel. Esse livro aqui, gente, sério, desde o primeiro momento que eu li ele, eu já me senti incomodada. Ele tem um gatilho de abuso muito forte, muito forte. E aqui, acho que uma das coisas que mais me incomoda é como a autora trabalhou isso, porque ela coloca simplesmente uma personagem que vai viver um abuso e que ela escolhe se vingar por conta própria. E aí ela se coloca em situações completamente problemáticas pra se vingar de algo. Em nenhum momento ela busca ajuda, em nenhum momento ela procura um adulto, em nenhum momento ela procura a polícia. Muito pelo contrário, ela debocha dessa opção. A opção dela é a vingança pelas próprias mãos. E eu acho que isso é muito agoniante, principalmente quando você vende esse tipo de livro, né? Você vende esse livro para jovens de 16 anos, 17 anos, e que vão ver naquele livro um exemplo de como seguir. Então, quando elas mais precisarem de um adulto, em vez delas recorrerem a um adulto, a uma polícia, elas vão querer fazer as coisas pelas próprias mãos, principalmente quando a gente fala de abuso. Então, é muito sério, é muito sério.
Crepúsculo também já foi cancelado. Vocês sabiam disso? Eu acho que o cancelamento de Crepúsculo é um cancelamento que, de novo, acho que todos os livros que eu tô trazendo aqui pra vocês é pra gente entender que o cancelamento nada mais é do que uma análise, um levantamento, uma conversa importante sobre temáticas que muitos anos atrás eram ignoradas. E quando a gente fala de Crepúsculo, o cancelamento dele é um cancelamento que traz pra gente um questionamento importante sobre o que a autora fez aqui com os povos indígenas. Hoje a gente vê que a autora, ela pegou vários elementos indígenas, de vários povos, de várias tradições indígenas e simplesmente pegou tudo isso e usou ela de uma forma indevida no seu livro, minimizando, romantizando, banalizando histórias de séculos, de gerações e de culturas indígenas. E sem em nenhum momento falar sobre isso. Falar, olha, eu fiz uma pesquisa com esses povos me ajudaram, eu me inspirei nesses povos, sem de fato apoiar a causa desses povos. Recentemente, até quando o Crepúsculo fez aniversário, né, questionaram a autora sobre isso, sobre uma comunidade na qual ela se inspirou para escrever Crepúsculo, que estava precisando de ajuda e que ela simplesmente ignorou. Então, é uma mulher que ganhou muito dinheiro, muito com Crepúsculo e que poderia ter convertido, né, parte disso, bem mesmo que fosse mínima, para ajudar os povos indígenas, dos quais ela utilizou tantos elementos da história deles para criar ali, né, toda a parte dos lobos que a gente encontra em Crepúsculo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês verem um vídeo da Maíra, que é uma produtora de conteúdo indígena que eu adoro, e ela fez um vídeo explicando sobre isso, sobre as referências que foram utilizadas e sobre as problemáticas ignoradas aqui pela autora, que por muitos anos nós que somos fãs de Crepúsculo simplesmente não vimos isso, mas porque esses assuntos não foram debatidos. A hipótese do amor. Vocês sabiam que a hipótese do amor foi cancelada? A gente tem dois pontos aí, a hipótese do amor, que gerou um cancelamento muito grande nas redes sociais. E, de novo, um cancelamento com o teor de vamos conversar sobre isso? As capas. A gente teve aqui, né, principalmente depois da hipótese do amor, essa onda das capas fofas com conteúdo muito hot. E a gente vê hoje cada vez mais adolescentes que usam muito, principalmente plataformas de vídeo curto, sendo bombardeados de romances hots com capas fofinhas, tendo acesso a um conteúdo que é extremamente sexualizado. E aqui, gente, o problema não é só das capas, não tem problema nenhum você vender um romance adulto com capa fofa, mas eu acho que falta, sim, uma classificação etária, talvez, atrás dos livros, para que a gente entenda que aquele conteúdo não é um conteúdo para jovens, principalmente quando a gente vê muitos pais comprando esses livros para os seus filhos sem entender muito bem. E vamos abrir um recorte aqui, que eu sei que tem muitos jovens, eles acham que tá tudo bem, que eles escolhem o que eles querem ler, afinal, cada um realmente escolhe o que quer ler, mas existem estudos, gente, feitos com os nossos cérebros, tá? Existem estudos feitos de que quando você tem acesso a conteúdo sexual fora da sua idade, isso afeta a forma como você se relaciona no futuro. Então, ter conteúdo sexual fora ali da sua faixa, então se você tem 15 anos e tá lendo um livro para pessoas de 20 anos que fala abertamente sobre sexo, isso pode comprometer a forma como você vai se envolver nos seus relacionamentos no futuro. Então, existe um motivo pra gente ler livros que são de acordo com a nossa faixa etária, com, né, as nossas vivências. E o fato das capas fofas estarem muito atreladas a livros muito hots gerou todo um cancelamento que começou muito por causa do sucesso gigantesco que foi a hipótese do amor. Mas mais do que isso, tem outro questionamento aqui que é sobre o uso de camisinhas. Em A Hipótese do Amor, em outros livros da autora, tem muito aqui, né, a hora do vamos ver, o fato das camisinhas serem ignoradas. E muita gente questiona como isso pode ser nocivo para os leitores. E aí fica aquela divisão, né, de que livros de romance, de ficção, não necessariamente eles devem ter o apelo de ensinar algo para o leitor. E no meu ponto de vista, todo esse questionamento sobre, aqui os personagens adultos escolheram não usar camisinha, e isso é errado, e quando você tá lendo isso, você pode ser influenciado por isso. Eu acho que isso, no final das contas, cai na mesma discussão da idade, porque se você tem 18 anos e você tá lendo um livro com pessoas adultas escolhendo não usar camisinha, você já sabe que isso é errado. Com 18 anos, você já tem uma bagagem, você já tem uma noção pra falar, isso aqui tá acontecendo na ficção, mas isso não é certo. A gente usa camisinha pra se proteger. Camisinha é saúde. Ponto. Você tem essa bagagem. Agora, quando você tá fora da faixa da idade lendo, aí sim é um problema.
problema. E aí eu acho que não é um problema da autora, porque a autora escreveu o livro para a faixa etária certa. O problema tá em quem tá lendo esses livros, sendo muito novinho e tá sendo influenciado por ele. E aqui a gente cai de novo quando anos atrás eu li After pela primeira vez. Eu falei no canal que eu não gostei de After e eu recebi um comentário que me marcou para sempre, que era de uma menina de 14 anos falando que o sonho dela era ter um relacionamento como o do casal de After. Então, quando você lê livros que não são para sua faixa etária, você tem uma tendência a romantizar muito mais as coisas, a ignorar elementos ali que estão errados, que estão na entrelinha. Então, por isso, é preciso mais do que cancelar os livros, a gente entender também que nós precisamos ler livros de acordo com a nossa faixa etária. E vou ser sincera aqui, gente, quando a minha irmã tinha 16 anos, eu dei o Duque e Eu pra ela ler. Eu tava certa? Não, eu tava errada pra caramba, entendeu? Me arrependo. Mas é aquilo, é maturidade. Existem coisas que a gente vai aprendendo conforme vão passando os anos. E é isso, gente! Esses foram alguns dos livros cancelados. E aí, o que vocês acharam? Vocês já conheciam? Vocês já sabiam que todos esses livros tinham sido cancelados? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Vamos debater sobre isso. Acho que todos esses livros aqui eu quis trazer exatamente pra gente entender que nem sempre uma onda de cancelamento é uma onda que deve ser banalizada. Muitas pessoas têm a ideia de, hoje todo mundo tá reclamando de tudo. Não, gente, a gente precisa estar atento racionalmente, entender os motivos por trás desse cancelamento. E isso nem sempre vai inferir naquela emoção que a gente tem no lado emocional com uma história. Crepúsculo sempre vai ser importante pra mim. Eu criei o Livros e Fuxicos por causa de Crepúsculo. Mas isso não significa que hoje, consciente das problemáticas do livro, eu não consigo olhar ele com uma visão crítica também, ao mesmo tempo que eu consiga manter esse apelo emocional. A mesma coisa com o Duque e Eu. A hora que eu olhei pra Julia Quinn, que eu abracei a Julia Quinn na última Bienal, meu coração, gente, eu chorei um monte, porque, caramba, essa história é muito importante pra mim. Mas isso não significa que hoje eu não olhe pra ela com um olhar crítico. Eu acho que essa maturidade que nós leitores devemos ter. A gente tem que olhar algumas críticas que aparecem, alguns comentários, alguns vídeos, alguns das pessoas falando sobre os nossos livros favoritos com esse olhar, separando o emocional do racional e entendendo que a pessoa por trás que escreveu o nosso livro favorito é um ser humano passível de erros e que por isso muitas vezes um livro que mexeu com o nosso coração pode sim ter várias problemáticas. Vocês concordam? Discordam? Deixa nos comentários. Um super abraço para você que é apoiador do Livros e Fuxicos e que ficou até o final desse vídeo. Obrigada por apoiarem meu trabalho, por sempre estarem aqui. E você que assistiu até o final, um super beijo. A gente se encontra no próximo vídeo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Tchau!